Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Augusto e eu tô com você aqui mais uma vez no episódio 6. Não é papo de coach, é papo de fé e vida. E o tema de hoje é surpreendido pela graça. Sabe quando você está num momento de total circunstâncias adversas, as coisas mais cabulosas acontecendo, ou não, você pode estar simplesmente vivendo uma condição em que está tudo muito bem, mas Deus deseja te graduar, te colocar em um patamar melhor, e aí Ele se coloca na frente e Ele permite que você alcance um lugar melhor, uma posição melhor. Deus tem dessas coisas e Ele nos surpreende pela sua graça e misericórdia. E graça é isso, é um favor que nós não merecemos, mas Ele olha para a gente com misericórdia e faz assim. Por isso eu já quero compartilhar com você sobre a história de um cara que está aí na Bíblia, chamado Mefibosete. Ele tá descrito lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 9, e ele entra na história de Davi como alguém que foi totalmente rejeitado, totalmente foi colocado diante de uma circunstância que ele não tinha controle nenhum. A Bíblia fala que ele era uma criança e quando ele tinha 5 anos de idade, a cuidadora dele saiu correndo para fugir de uma guerra onde o seu pai e o seu avô haviam morrido, e enquanto ela fugia, ele caiu, e quando ele caiu, ele quebrou as 2 pernas. Essa situação, ele não tinha nenhum controle sobre isso. Ele estava ali sendo cuidado. O fato é que ele seria o próximo herdeiro do reino de Israel, assim como o seu pai seria, o seu avô foi o primeiro rei de Israel, Saul. E aí ele, diante dessa circunstância, ele foi acolhido por um homem chamado Maquir, numa terra chamada Lodebar. E aí a Bíblia vai dizer que ele ficou ali durante muitos anos, acolhido por aquele homem, sendo educado, sendo trabalhado ali, porque a Bíblia não diz que ele teve uma má vida. Diz que ele casou, diz que ele teve filho, e em algum momento, quando finalmente Davi se tornou rei de Israel, a Bíblia diz que Deus lembrou a Davi da aliança que havia feito com seu amigo Jonatas, pai de Mefibosete. E aí, por causa dessa aliança, Deus fez com que ele lembrasse e perguntou aos seus servos, que por sinal esses servos haviam sido servos de Saul. E ele perguntou assim: há alguém ainda da casa de Saul a quem eu possa usar de misericórdia? E a Bíblia fala de um servo chamado Ziba. E este servo disse: sim, há um aleijado que está lá em Lodebar. E ele tem uma deficiência, ele quebrou as pernas e ele está lá. E a Bíblia diz que Davi manda trazê-lo. E quando Mefibosete chega diante de Davi, Davi diz para ele: não temas, porque eu estou aqui para usar de misericórdia contigo pelo amor que tenho, ou que tive, a teu pai que era meu amigo. E a Bíblia diz que Mefibosete, já devido à sua circunstância, devido à sua deficiência, ele se prostra e diz assim: quem sou eu para que tu uses de misericórdias com um cachorro morto como eu? Olha a visão que a pessoa tem diante da circunstância. E Davi diz assim: hoje, a partir de hoje, tu sentarás comigo à mesa e partilhará de tudo no meu reino. E aí, a parte do reino que estava com Ziba, que foi servo de Saul e agora era servo de Davi, Davi colocou novamente Mefibosete como
um responsável pela parte do reino. Aí você diz assim, tudo bem, Rafael, a história está muito legal, mas o que isso tem a ver comigo? De repente você está assim, se sentindo como Mefibosete. Você passou por alguma circunstância, você pode ter se colocado em uma situação, ou diante de alguma situação você foi colocado como alguém que dependia de outra pessoa e você simplesmente se decepcionou. Aquela pessoa que deveria ajudar você, cuidar de você, deixou você cair. E aí essa deficiência que aconteceu com Mefibosete de quebrar as pernas, talvez as suas pernas não ficaram literalmente quebradas, mas pode ter havido algumas circunstâncias que você ficou quebrado emocionalmente, espiritualmente, de repente até o seu negócio quebrou, ou alguma coisa que você empreendeu quebrou, porque você acreditava em outra pessoa, você dependia de outra pessoa, você colocou a sua confiança em outra pessoa, e aí houve uma decepção, houve um entristecimento, houve uma quebra de relação. Tantas coisas podem ter acontecido. O fato é que você foi para um lugar distante, você pode ter se distanciado do seu povo, porque o povo de Mefibosete era o povo de Israel, mas ele teve que sair porque era culturalmente normal que o rei que assumisse matasse toda a descendência do rei anterior. O rei que conquistava uma terra matava toda a descendência para quê? Para que não houvesse vingança, para que não viesse um filho do filho do filho e reavesse o reino. E é isso que Davi faz. Davi usa de graça para com Mefibosete e diz assim, não se preocupe, eu não lhe chamei aqui para lhe matar, eu lhe chamei aqui para dispensar graça a você. E aí, diante dessa circunstância, você pode estar se sentindo assim, ameaçado, né? Se sentindo diminuído, se sentindo o menor do menor. Mas eu quero dizer para você, Deus pode hoje, nesse papo de fé e vida, transformar a situação, mudar essa circunstância. Aí está vendo aí, a conversazinha de coach não é conversa de coach. É um papo para gerar fé no seu coração. Deus pode fazer isso. E aí você diz assim, tá, mas o que eu tenho que fazer? Sabe, às vezes você não precisa fazer nada. Porque Mefibosete não tinha pretensão nenhuma de estar perto do reino. Aliás, ele foi se esconder. A Bíblia diz que Maqui acolheu ele. Mais tarde, quando Davi entrou em guerra, esse mesmo Maqui também acolheu a Davi. Então, Deus pode levantar alguém com o espírito de Maqui, que vai acolher o pobre necessitado, mas também vai acolher o rei. Entendeu? Tá pegando aí essa ideia? Deus pode levantar alguém com o espírito de Maqui, que vai acolher o necessitado. Pode ser a sua circunstância hoje, mas também vai acolher o rei. Não há ninguém, aí vem uma frase de efeito agora, não há ninguém tão pobre que não tem alguma coisa a oferecer, e não há ninguém tão rico que não precise de nada. E aí Deus pode levantar alguém com o espírito de Maqui, que vai ajudar você, como ajudaria o rei. E Deus pode levantar alguém que está perto de você, com o espírito de Davi, que mesmo podendo fazer um mal a você, vai lhe trazer um bem. E aí o que você precisa fazer? Confiar somente em Deus, viver para Deus, porque a gente não sabe como Mefibosete viveu, a Bíblia não descreve, mas fala que ele constituiu família, ele aparentemente viveu bem, não fala que ele viveu desgraçadamente, ele apenas foi para o canto dele, se colocou na posição dele, no que a vida apresentou para ele. Mas sabe de uma coisa? Dependendo da forma como a vida se apresente para você, você tem condição de continuar vivendo, desde que você tenha fé. E quando ele chega diante de Davi, isso está no capítulo 9, toda essa historinha está no capítulo 9. Quando ele chega diante de Davi, ele se coloca numa posição
dizendo assim: quem sou eu para que tu olhes para esse cachorro morto? Sabe, parece que ele está se diminuindo, mas não. Ele está usando de sabedoria. Talvez Maqui instruiu tão bem Mefibosete que ele pensou: não, eu vou me colocar numa posição aqui porque eu conheço o meu lugar, eu posso morrer. E aí Davi, vendo aquilo, diz assim: não, eu vou usar de misericórdia pelo amor que tive ao teu pai. Sabe o que mostra isso também? O poder das alianças. Com quem nós temos feito alianças? Há uns dias atrás eu fiz um story aqui falando: existem pessoas que são como muro, pessoas que são como porta e pessoas que são como ponte. Algumas pessoas sempre vão ser muro, sempre vão se colocar na frente quando você tentar romper a condição que você vive. Elas sempre vão colocar empecilhos, sempre vão jogar uma praga, sempre vão fazer um mal. E aí lembra de Ziba, o servo de Saul que virou servo de Davi, que falou: tem um aleijado. Talvez na cabeça de Ziba, e eu posso conjecturar isso, porque mesmo que a Bíblia não diga, eu posso conjecturar isso, porque Ziba assumiu um lugar bom. E como era a prática dos reis, matar toda a geração do rei que foi conquistado, Ziba pode muito bem ter falado isso, pensando em quê? Pensando em acabar de fato com Mefibosete. Aí você já ouviu aquela frase assim, ó: gente boa na boca de quem não vale nada nunca presta. Foi isso que aconteceu. Ziba usou a circunstância para difamar, para criar uma contenda ali e de repente fazer Davi atacar Mefibosete. Tem um aleijado qualquer. E aí Mefibosete era gente boa na boca de Ziba, que não valia nada. E aí parecia que ele não prestava. Mas quando ele chega diante de Davi, diz assim: quem sou eu para diante de ti, para estar diante de ti e tu teres cuidado de um cachorro morto? Davi deve ter pensado: poxa, esse cara é humilde, esse cara é bem instruído. E aí Davi chama ele e diz assim: ó, a partir de hoje tu sentarás à mesa. E sabe qual é o grande insight aqui da mesa? É porque assim, ó, não importa a deficiência que você tenha, na mesa a toalha cobre os pés e todos ficam no mesmo nível. Na mesa, a toalha da mesa cobre as deficiências e todos ficam de igual para igual. E Davi disse assim, ó: a partir de hoje tu comerás na minha mesa e tudo que tem aqui você vai partilhar. Deus pode fazer isso com você, Deus pode fazer isso comigo, Deus pode tirar, mudar toda essa circunstância. Às vezes você não vai precisar fazer nada. Às vezes você vai precisar fazer uma aliança verdadeira com alguém de caráter. Agora, cuidado com os Zibas que aparecem. Geralmente aparece um, mas você precisa ter cuidado. O papo de fé e vida aqui é para você ter fé, buscar fé em Deus e que a vida seja gerada em você para você ter força. Esqueça a decepção que você teve lá com alguém que te decepcionou, deixou você cair, deixou você deficiente. Assuma a responsabilidade e faça o que tiver de fazer. Faça a sua parte, porque Deus é a terra, Deus é o sol, Deus é a água, Deus quem dá o crescimento, mas Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer, que é plantar. Plante e Deus vai dar o crescimento. Então, isso não é papo de coach, isso é papo de fé e vida. E eu espero que Deus abençoe a sua vida, transforme o seu coração, gere fé na sua alma, para você discernir quem são os Maquis, quem são os Zibas, quem são os Davis. E se por acaso você for um Mefibosete, você entenda que Deus pode mudar
a circunstância. É levar você de patamar, tirar você da situação que você se encontra e colocar você na mesa. E aí na mesa, as deficiências vão embora. Todos estão de igual para igual. Então isso não é papo de coach, é papo de fé e vida. Deus abençoe você e até a próxima. 7h59 aqui. Deus te abençoe.